Hoje eu estou aqui com o Thiago. Bem-vindo, Thiago, novamente. Novamente, mais uma vez. Bem-vindo ao nosso cenário, primeira vez. Estúdio, luzes, estou me sentindo aqui importante. Viemos hoje falar sobre renovação de visto. O Thiago, ele é consultor da Tagarela Intercâmbios, então no primeiro link da descrição vocês já podem entrar em contato com um dos consultores da agência e solicitar um orçamento para intercâmbio. Vamos contar aí alguns detalhes que eu nem sabia sobre renovação de visto. Renovação de visto, primeiro, vamos explicar o que é. Parece ser tão simples, né, Pri? Mas sempre tem umas dicas e detalhes que vale a pena a gente deixar claro para todo mundo. E renovação de visto é quando você quer ficar mais na Austrália. Quando tudo está indo bem, você está adorando e você quer continuar na Austrália. Então, um dos benefícios de estudar na Austrália é que você também pode renovar o visto de estudante estando aqui no país, né? Você não precisa voltar para o Brasil para poder aplicar uma renovação. Então, já no finalzinho do visto atual, você já pode aplicar uma nova renovação, né, Pri? E eu acho que essa é uma das primeiras perguntas, quando a gente precisa aplicar? Qual é a data? Porque no Brasil a gente se programa com tanta antecedência e aí para renovação como é que funciona, né? Então a primeira informação é que o último dia de aplicação é o dia de vencimento do visto. Então o dia que já vem ali como no visto mesmo, até o último dia que você pode ficar na Austrália, é o último minuto que pode dar a entrada na aplicação do visto, mas obviamente... Não vai deixar pro último dia. O que acontece se não aplicar a tempo? Aí daí tem uns truquezinhos, mas você pode aplicar fora do prazo, pessoalmente na imigração, através de um formulário escrito. Então, assim, precisa ter uma boa justificativa e o que já ia dar trabalho vai dar muito mais trabalho. Então, obviamente, não é indicado, é a última opção e a gente tem sempre tempo para trabalhar, né, Pri? Quanto que é o tempo que você recomenda? Eu recomendo começar a organizar a renovação de 3 a 2 meses do vencimento, porque eu acho que a grande vantagem, o grande benefício de você renovar estando aqui no país é que você tem tempo para conhecer a escola, ir pessoalmente conversar com o professor, ir lá na escola, ver como é que é a estrutura, para depois não ter aquela de, porque eu achei que fosse. Pô, mas você tá aqui, você vai ali meia hora e você visita a escola, você pode conhecer gente que estuda na escola, então já faz aquelas perguntas. Então, quando a gente tem tempo de trabalhar, a gente pode sugerir 2, 3 escolas, você pode visitar a escola, tem tempo de avaliar e amadurecer a decisão. Assim, no máximo, 1 mês antes do vencimento é hora de dar a entrada na matrícula e termos aí 2 semanas para fazer a coleta de documentação. Então, eu acho que é de 3 a 2 meses para começar a se organizar, ver qual seria o curso, conversar com o consultor, visitar a escola e 1 mês, assim, de entrada. Porque aí, com 1 semana antes do visto vencer, a gente já vai estar com toda a documentação, já está com toda a papelada pronta, é só dar entrada no visto. E aí eu acho que também uma informação importante a gente falar é que quando a gente dá a entrada no visto, a gente recebe o famoso Bridging Visa, né? Que todo mundo fala, o que é Bridging Visa, o que é isso, eu vou ficar sem visto, meu visto está aprovado. Então, para quem aplica de dentro da Austrália, o governo permite receber esse Bridging Visa, que como o nome já fala, né, um visto de ponte, um visto de transição entre um visto atual que está válido para um novo visto que vai ser aprovado. Então, a principal informação é que enquanto você está no Bridging Visa, a vida continua normal. Se começar as aulas, tem que estudar. Se o visto ainda não tiver sido aprovado e você já tiver que ir para a escola, vai para a escola. Se você não for, já vai ser como falta. Então, toca a vida normal. Mesmo regulamento para horário de trabalho. Então, se tiver de férias, 40 horas por semana. Se tiver durante o período de aula normal, só 20 horas. Tiago, meu visto não foi aprovado, estou no Bridging. Não interessa, é a mesma regra. Então, vai para a escola, mesmas regras de plano de saúde e mesmas regras de trabalho também. Então, a gente fica nesse Bridging esperando até o visto ser aprovado e aí você fica daqui de dentro da Austrália. Se por acaso você precisar sair da Austrália, precisar ir para o Brasil... Eu ia perguntar isso, porque muita
gente já me perguntou. Muita gente. Até porque, Pri, muita gente já vem com uma passagem de volta pro Brasil. É verdade. Então, depois de 6 meses, você já tem aquela passagem de visitar os pais, a família no Brasil. E, obviamente, tá de férias entre uma escola e outra, vale a pena, né? Sim. Não perde a passagem. Então, se precisar ir pro Brasil e o visto ainda não tiver aprovado, a gente precisa aplicar para um outro Bridging Visa, que é um Bridging Visa B na imigração, que custa $145 e demora mais ou menos aí de uma semana até 24 horas antes do embarque. Então é importante também que, se for sair para o Brasil com antecedência, a gente precisa ter a passagem e precisa aplicar para essa licença em especial. Pela regra, quando você está fora da Austrália, o seu visto não vai ser aprovado. Então você vai ficar no Bridging Visa até você voltar para a Austrália e eles darem continuidade no processo. Olha! Mas... Nossa, quanta novidade esse vídeo pra mim! O vídeo nem começou direito, já tô Pois é, já tô aqui falando, bastante coisa, mas são alguns detalhes que são importantes na hora de você planejar uma renovação. E aí, quando você voltar pro Brasil, eles aplicam o visto. Então, assim, tem mais uma taxa, tem mais um visto, e aí, nesse caso, Pri, precisa ter a passagem de volta. Pro governo ver que você tem a passagem de ida, tá indo lá passear, e que você também vai voltar. Também não faz sentido, né? Se você aplicou já com uma renovação, porque você já pagou tudo que tinha que pra pagar, Não e aí vai não vai ficar voltar. lá, né? Então, a dica que a gente sempre dá, assim, que às vezes a gente não consegue casar, mas a melhor estratégia nesse momento é você voltar para a Austrália antes do visto vencer. Porque você deixa tudo pronto, vai pro Brasil curtir as férias, não precisa pagar nenhuma outra taxa, e quando você voltar para a Austrália, a gente simplesmente aperta o botão e dá entrada na documentação. Assim você não precisa aplicar para esse Bridging Visa. Mas, gente, aí precisa ter tempo de planejamento, porque precisa ficar tudo pronto antes da pessoa ir pro Brasil, e aí depois a gente só dá entrada. Mas essa é uma dica legal que dá pra gente organizar nesse processo. E esse tudo pronto quer dizer o quê, Thiago? Ó, tudo pronto quer dizer matrícula da escola emitida, então assim, já ter um novo COI, um novo COI em mãos, toda a documentação da renovação preparada e já avaliada pelo despachante ou consultor de visto, e assim, pronto, plano de saúde emitido, tudo certo, todos os principais documentos, né, que seriam os documentos pessoais, de escola e de plano de saúde. Pronto, simplesmente para anexar e dar entrada. Porque senão, Pri, passa do prazo. Porque se você ficar esperando a escola te mandar uma carta de matrícula, foge do seu controle. Às vezes a escola pode te mandar, às vezes pode mandar depois da data de vencimento, e aí você não consegue aplicar o visto, né? Então aí é complicado. Quais são os documentos e a comprovação financeira que precisa para essa renovação? Perguntas super comuns também, todo mundo quer saber. O processo é muito parecido com o processo do Brasil, tá? Assim, de documentação, qual é o passo a passo. Primeiro faz a matrícula, depois junta a documentação pessoal, depois aplica. Então é muito parecido. Acho que as grandes diferenças são o prazo, que nesse caso você tem um prazo limite de aplicar, e quando a gente está no Brasil, se alguma coisa der errado, pode aplicar semana que vem, então você tem um prazo muito importante. E o segundo ponto é que você não é obrigado a apresentar os extratos financeiros para o suporte financeiro. Ou seja, a imigração, que sabe que você está aqui e você tem o direito a trabalhar, ela não exige que você anexe os extratos na aplicação de visto. Essa é a grande diferença de quando você está no Brasil. Não existe tempo limite máximo. Thiago, qual é o máximo para a gente fazer uma aplicação de visto? Eu recomendo no máximo 3 anos. E vou te falar todos os motivos por quê. Primeiro, em 3 anos, muita coisa pode mudar. Então, o plano que a gente tinha lá atrás, às vezes já não é mais o suficiente. Qual é a primeira pergunta? Thiago, a gente muda de escola. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim. A gente vai sempre depender de uma avaliação da escola para poder mudar. Então, nunca faça um plano de eu vou fazer isso ou qualquer coisa eu mudo, porque não está 100% sobre a nossa decisão e o nosso controle. Segundo ponto, você vai estar preso a essa escola, então de repente mudou um professor, ou a escola está com algum outro problema, mudou a fase da escola, que é comum a gente ver isso, e você vai estar lá sempre amarrado na história. E o terceiro ponto é o plano de saúde. Aí, nunca é só coisa boa, né? Sempre tem uma que vai pesar
muito no bolso. Então, você fazer renovação para 3, 4 anos, você vai começar a pagar aí $2.500 só de plano de saúde. Então, começa a ficar bem pesado. Então, eu acho que é um equilíbrio entre qual é a duração do curso que você realmente quer fazer, qual é o investimento do plano de saúde que você consegue pagar, porque vamos lembrar que você sempre vai aplicar o visto com todo o período do plano de saúde já pago agora. O último ponto, que é o mais importante, talvez, as justificativas na carta de intenção. Porque aqui na renovação também vamos fazer a mesma carta de intenção. Então imagina você escrever uma carta de intenção com vínculos do Brasil que você vai voltar daqui a 5 anos. Eles não vão acreditar muito. Não vão acreditar muito. Então é difícil a gente ter vínculo que fale, oi, imigração, eu quero estudar aqui 5 anos e quando eu voltar pro Brasil eu vou ter um emprego lá pra mim. Porque 5 anos é muito tempo. Então a dica que fica, eu diria que são 3 anos de duração. Eu acho que é um período legal para renovar. Ganha tempo de Austrália, relaxa um pouco mais, né? Porque vem da primeira pressão. Porque quando a gente renova o visto, é o momento que a gente... É uma nova fase de Austrália. É uma nova Tem 2, 3 anos pra frente que você não precisa se preocupar com visto, né? Se preocupar com visto. E existe tempo mínimo? O tempo mínimo é o mesmo tempo mínimo de 16 semanas de 4 meses de inglês. Tá. Então, assim, se você vier menos de 16 semanas de 4 meses, você já se encaixa no perfil de turista. De uma forma geral, quais são os documentos que a gente vai precisar? A carta de matrícula, o COI, o COI da escola, de todos os cursos que você vai fazer. O plano de saúde para todo o período de renovação, mais férias, né? A carta de intenções, e se for um casal, a carta de intenção das 2 pessoas. A gente tem que preencher de novo aquele formulário que é bem extenso da imigração, que vai perguntar tudo sobre estudo acadêmico, viagens internacionais, moradia, todas as cidades que vocês moraram e também de trabalho. Então é exatamente o mesmo formulário que a gente aplica no primeiro visto, a gente vai aplicar também para renovação. E aí, passaporte, documentação de identidade e os comprovantes de estudo na Austrália. Então, assim, se você veio fazer inglês, a gente já precisa apresentar o certificado de conclusão de inglês para mostrar para a imigração que você estudou, o que você cumpriu. Se você, no caso, veio direto para VET, a gente precisa do certificado do VET para mostrar para a imigração que o que você se comprometeu a estudar, você cumpriu. Então, esse é um documento muito importante. E aí, muitas vezes, está faltando uma matéria ou está abaixo de 80% de frequência na escola. Isso conta negativamente para o visto. Se você já está gostando desse vídeo, com todas essas dicas do Thiago, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e não esquece de conferir a playlist com todos os vídeos que a gente já fez com ele aqui no link aqui em cima. Agora, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma coisa. Uma das diferenças também de renovar o visto é que você não precisa pagar todo o curso de uma vez. Sim, exatamente. Por isso que também, mais uma vez, a gente consegue renovar um período mais longo, né? Então, a regra para renovação é você precisa pagar sempre o primeiro termo dos cursos que você vai fazer. Então, se for inglês, você paga mais 12 semanas, as escolas super aceitam. Pro curso VET, pro curso vocacional, que o pagamento já é parcelado a cada 3 meses, você pode também pagar apenas a primeira parcela do curso. Então, se for na mesma escola e a gente fizer um pacote de cursos, você vai pagar só o primeiro termo do primeiro curso para 2, 3 anos de visto. E quando a gente veio aqui para a Austrália, eu e o Lindomar, a gente veio com vistos separados de estudante, cada também. um com seu visto. E aí depois a gente juntou e depois a gente renovou. E a gente fez uma coisa que muita gente não sabe, que é poder inverter, né? Quem é o aplicante principal. Trocar o Então, que estava estudando. A gente fez tudo o que... Todas as experiências vividas. De estudante, né? Então é bom a galera saber que tem essa possibilidade. Tem. De trocar o aplicante principal. Sim. Tem algum custo para essa troca? Não. É perfeitamente legal. A imigração permite que você troque de estudante principal. Então, um vem como estudando inglês e depois é o dependente que vai ser o estudante principal. E um detalhe muito importante é assim, Pri, tudo precisa fazer sentido para a imigração. Se na primeira renovação, um passa a estudar,
Depois é o outro que vai estudar. Depois na outra é o outro que vai estudar. Então, ficar nessa troca não é bem vista para a imigração. Eles entendem que, tipo, cara, vocês estão querendo só ganhar tempo. Então, a minha sugestão que eu sempre dou para todo mundo é, quando trocar, que já seja a pessoa que vai direcionar os vistos futuros, os próximos vistos, porque esse ping-pong não é legal. Em termos de taxa de visto, são as mesmas taxas de visto de casal. O estudante principal é 620 e o dependente é 560, mais algumas taxinhas. E se for renovar, é exatamente as mesmas taxas também. A partir da sua segunda renovação na Austrália, tem mais $700 de taxa de visto. Além daquela de 500, 600, mais 700. Então tem as taxas de visto padrão mais $700. E para finalizar, aquilo que todo mundo quer saber. Quanto custa a renovação do visto? Dá para juntar esse dinheiro aqui na Austrália? Sim! Então é tranquilo, porque como a gente só vai pagar o primeiro termo do curso vocacional do inglês, então o valor não fica muito alto. Eu diria que o primeiro orçamento, o valor inicial seria a partir de $2.000. A gente consegue fazer a renovação, incluindo escola, plano de saúde para o período total e também a parte de despachante e assessoria de visto, mas aí as taxas de visto, as taxas consulares de visto, que vai depender de cada caso, se for casal, se for individual, se já for a segunda, a terceira renovação. Então as taxas de consulares podem mudar um pouquinho. Obrigada, Thiago, por todas essas informações. Imagina. Tantas dicas aqui valiosas para os nossos seguidores que estão aí assistindo o canal Oi Austrália. Obrigada mesmo. Imagina, obrigado você, Pri, mais uma vez, por me receber. E todo mundo que tiver alguma dúvida, é só ir lá no direct da Pri, já manda a pergunta que a gente responde. A gente está aqui sempre para ajudar da melhor forma possível. Com certeza. Obrigado. Não esquece que no primeiro link aqui da descrição tem um link para solicitar o orçamento e conversar com um dos consultores da Tagarela. Lá nas redes sociais a gente posta tudo em tempo real, curiosidades, dicas, a nossa vida, tudo sobre a Austrália. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Nice. Deixa eu tirar aqui. Senão a gente vai ter que sair junto. Vamos. Preciso pegar uma aguinha também.